Bom dia, a paz do Senhor, amém? Você possa se colocar de pé nessa manhã. Que nessa manhã que nós separamos para lembrar do nascimento de Cristo, você possa se lembrar de quem Ele é e o que Ele fez por cada um de nós. Uma das coisas que Jesus falava muito em sua caminhada era lembrem-se, né? Lembrem-se do que foi falado, lembrem-se das Escrituras, lembrem-se quando eu subir, lembrem-se. E é importante a gente lembrar, porque se a gente esquece quem Ele é, nós perdemos a noção de quem nós somos. Então hoje é um dia que nós separamos para nos lembrar desse nascimento que marcou a história. Então quero te convidar a conversar com Ele nesta manhã. Agradecer porque você está aqui. Ore por aqueles que estão enfermos, que não puderam vir, aqueles que já estão viajando. Ore pela sua família. Coloque essas causas no altar do Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Tem cuidado de cada coração aflito, cada coração angustiado ao longo desses últimos meses. Então que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, Pai. Que o Senhor possa ouvir as batidas do nosso coração clamando por Ti. Que o nosso coração venha se lembrar do Teu nascimento, do Teu sacrifício. Venha se lembrar das Tuas grandes obras e das pequenas também. Que o nosso coração venha se lembrar de que nos pequenos detalhes o Senhor vai trabalhando e vai transformando cada uma de nossas vidas. Por isso, Pai, que essa graça venha nos alcançar. Venha alcançar aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Venha alcançar aqueles que convivem conosco, aqueles que nós colocamos em Teu altar nessa hora. Pai, visita aqueles que estão nos hospitais, Pai. Que estão precisando de uma alta, que estão precisando de uma cura, que estão precisando, Pai, de um abraço que neste momento nós não podemos dar, mas o Senhor pode. Então envia o Teu Santo Espírito Consolador para abraçar a cada uma dessas pessoas, Pai. Abraçar pessoas que estão em seus lares, muitas vezes angustiadas e não saem de seus lares, Pai, devido a essa situação. Mas o Senhor é fiel para alcançá-los e levar a Sua palavra naquele lugar, Pai. Senhor, abençoa as nossas famílias. Muitas se encontram separadas, mas que podemos estar unidos diante da Sua presença, Pai, através da Sua presença. Porque a distância não significa nada, Pai. Que possamos continuar a trabalhar relacionamentos, porque é muito importante, Pai, nos relacionarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Que possamos, Pai, entender que o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. Em cada passo nosso, em cada falar, em cada respirar. Um dia o Senhor nasceu. E é isso que nós iremos agradecer por esse nascimento. Amém, amém, amém. Nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Cristo, Rei dos Reis,
nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Tu és o Rei da Glória. Tu és o nosso Rei. Possamos exaltar este Rei, Senhor dos céus e terra, soberano e eterno Deus. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende o meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos Reis.
dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Poderoso, Rei do meu ser, Rei da Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Tua vontade é maior, tua vontade é melhor, Deus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Diga perdoa os erros que temos cometido.
ensinada e pregada, nós possamos nos lembrar de quem Tu és, que Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Possamos ir por Ti, viver por Ti, viver para Ti, porque Tuas são todas as coisas. Por isso te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. When your sky is cold and lonely, and your heart is filled with fear, I will wrap my arms around you. Know that I am here, and I will keep you safe and sound through the darkness that surrounds. I will never leave you, nor forsake you. Know that I am with you. You will never be alone. When your way is bright and glowing, and your soul knows no despair, can you hear me singing with you? In your triumph I will share, for I am watching over you, and I rejoice in all you do. I will never leave you, nor forsake you. Know that I am with you. You will never be so remember, never doubt this. Hold it tightly to your heart. I'm forever, always with you. I
Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Amém. Eu te convido a orar mais uma vez e pedir que hoje o seu coração se abra para nós refletirmos sobre o que realmente é importante a respeito do Natal. Então eu quero que você fale com o Senhor, converse com Ele agora, fale com Ele. Peça para Ele conversar com você de uma forma especial hoje. Senhor, nesse momento nós pedimos que esta presença maravilhosa, que essa presença que é certa neste lugar, ela realmente traga consigo, Senhor amado, uma transformação em nós. Que, Senhor amado, nós possamos ser tocados hoje de uma forma especial e já estamos sendo tocados. Que hoje, Senhor amado, nós realmente entendamos a necessidade de compreender tudo o que Tu tens feito já por nós. Fala conosco através da Tua palavra. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo para transmitir, mas eu quero ser um canal que transmite a Tua palavra, que é verdadeira e que transforma e que não volta vazia. Que a Tua graça esteja com todos nós. Amém, amém, amém. Abra a Tua Bíblia ou o seu aplicativo em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas 2, 11. Nós vamos meditar em algo que se chama e se intitula de a Anunciação. E você vai entender porque a esquete do começo, o que nós queremos transmitir com essa encenação, que por si só já disse muito a nós nessa manhã. Só essa encenação já nos ensinou algo tão poderoso. Mas eu quero fazer dela um link com essa palavra sobre o nascimento de Cristo Jesus. Diz assim Lucas 2:11: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Até aí. Essa frase, esse anúncio foi dito para pessoas simples. Isso foi um anúncio de um anjo de Deus para alguns pastores que estavam nos campos de Belém cuidando de ovelhas. Olha só que interessante. Em primeira mão, a quem o anjo anuncia, ele não foi nas rádios e TVs, que é que não tinham, logicamente, mas ele não foi aos principais. Os homens que estavam com todo o poder, não foi ao imperador romano dizer, mas o anjo vai a pessoas simples, trabalhadoras do campo, que cuidavam de ovelhas, para dizer: hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o Cristo, o Senhor. Aleluia por isso. E hoje o Evangelho continua comunicando com pessoas simples, com pessoas que se abrem, com os poderosos que se abrem, mas com as pessoas simples que esperam por algo poderoso do Senhor. E nessa manhã, essa palavra veio para mim e para você. Um dia nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Quando o anjo faz essa anunciação, ele atribui a Jesus Cristo os títulos que eram dados aos Césares, aos imperadores romanos. Você chegar numa colônia de Roma, presta atenção aqui o pessoal que gosta de história, de política, olha que legal, olha que interessante, olha como isso chega tão vivo e tão atual, há 2000 anos atrás e tão para hoje. Nós pegamos um anjo anunciando para pessoas simples que, olha, vocês estão dominados por Roma, mas o verdadeiro Cristo, Senhor e Salvador, nasceu hoje e está aqui pertinho de vocês. O que acontece é que esses títulos eram dados aos Césares, ao imperador romano. Roma tinha o imperador como um grande salvador. Quando o imperador ia com seus exércitos romanos e conquistava povos bárbaros, eles diziam que agora então a salvação e a luz chegou para aquele povo atrasado, porque agora então nós vamos colocar um exército que vale a pena, nós dominamos o ferro, nós temos carros de cavalos, então agora chegou a salvação para vocês. A anunciação do Evangelho, sabe o que era o Evangelho para o romano?
Era quando os arautos do imperador chegavam numa cidade dizendo: chegou hoje a salvação para vocês nesse lugar, porque agora vocês estão sob o domínio de Roma, agora vocês têm um Deus que vocês podem servir. Então, quando o anjo chega e atribui para um menino nascido numa manjedoura simples e diz: esse aí é o verdadeiro Rei, Senhor, Salvador, era uma condenação à morte. Porque qualquer um que quisesse para si, ou que para si era atribuído esses títulos, sendo colônia de Roma, era você afrontar o próprio império. Então, o Natal, o anúncio do Natal, é na verdade uma conotação forte política, dizendo assim: olha, todo esse império que se diz Salvador, todo esse imperador que se diz o grande conhecedor e dominador de todos, e que dá a esperança para esse povo, ele não chega aos pés desse menino que nasceu aí, porque ele é o real, verdadeiro Senhor Cristo Salvador. Aleluia. A condenação vem por aí, porque na verdade César jamais admitiria, o Império Romano jamais admitiria que a alguém fosse atribuídos esses títulos. Mas naquele dia o menino Jesus nasceu. Os reinos estabelecidos pelos Césares, pelos grandes poderosos, são construídos à imagem do Adão. Que quando a gente diz isso, o que eu quero dizer? Que quando o homem passa a ser a régua de medida de todas as coisas, quando o ser humano é o centro de todas as coisas, nós temos ali uma instituição que é feita em cima de egos que são absolutos e que querem dominar e que pretendem ser deuses, com D minúsculo. Para nós, mas para eles é com D maiúsculo. Eles querem, então, todo o domínio, tudo aquilo que é forjado e criado segundo a ordem de Adão, é como um inimigo que invade um território, ocupa um território. É como o próprio César fazia, quando ele chegava naqueles que eram os bárbaros, eles entravam dominando tudo aquilo. O domínio do império criado segundo o homem, segundo o poder que os homens querem ter, ele é tão predador, é uma exploração predatória. Quando chega no lugar, toma tudo para si. Quando chega num lugar, usurpa, toma para si as riquezas, a riqueza cultural, a riqueza material daquele lugar, dos minérios daquele lugar, da economia daquele lugar, é predatório. Os homens são incansáveis em ter poder e dominar todos. Apropriação indevida de valores. E nos impérios dos Césares, e isso é para hoje porque os Césares ainda existem. Nesses impérios, tudo é mercadoria, os corpos são mercadoria, as almas são mercadoria, o tempo do povo é mercadoria. Mas então o anjo naquele dia chega e fala: vocês vão ver agora o que é um verdadeiro rei, o que é um verdadeiro Cristo e o que é um verdadeiro Senhor. Quando Jesus vem, ele inaugura um novo reino. Ele inaugura um reino dizendo assim: olha, não confunda o reino do meu Pai com o reino do César e com nenhum outro reino que vocês conhecem sobre essa terra. Nessa manhã, Jesus está dizendo: não confundam o meu reino com nada do que vocês estão vendo aí levantado por homens. Não confundam. O nascimento de Cristo é um brado do céu dizendo: não confundam o reino do meu Pai com o reino de Adão ou com o reino do César. Não confundam, porque o reino do meu Pai, ele traz coisas diferentes, ele traz um modo diferente de tratar as pessoas. No reino do meu Pai, as pessoas não são apedrejadas por seus pecados, mas elas têm a chance de ser perdoadas. No reino do meu Pai, os trabalhadores não são remunerados só pelo que produzem, mas eles têm valor e recebem valor pelo direito da dignidade de terem sido feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você tem valor não pelo que você produz, mas nós temos valor porque um dia Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O reino do meu Pai, os leprosos,
eles não são deixados à margem. Os leprosos são alcançados e são curados. No reino do meu Pai, os mendigos não ficam espalhados à margem, mas eu me sento com eles, eu sento para dar esperança ao que não tem. No reino do meu Pai, as crianças encontram o seu lugar. Cristo provou isso na sua caminhada. Quando quiseram isolar as crianças dele, não toca não. Não traz criança, porque Jesus está fazendo algo importante. Jesus para e diz: vinde a mim, as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Quem não for igual uma delas, nunca vai entrar no meu reino. No reino de Cristo Jesus, há uma aceitação para as prostitutas, que eram marginalizadas, para as viúvas, que eram deixadas de lado, para as mulheres. Aleluia! Há lugar, porque no reino do meu Pai os escravos são libertos. Eu quero dizer uma coisa. No reino de Cristo, inaugurado pelo nascimento de Cristo Jesus, naquele dia, só então a partir desse nascimento é que entra um plano de liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira só pode vir de Cristo Jesus. O rei legítimo, então, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, chegou. Aí o anjo fala: é um pequeno menino que está numa manjedoura. Manjedoura é um lugar de animal comer. É lá o lugar onde põe a ração. Ali era o bercinho do menino, entendeu? Tão simples que ele era. Não confunda. Jesus está chamando a gente para viver de uma forma simples. Porque aqueles que convidam você para viver conforme a ordem de Adão, te chama para viver em coisas que você tem que ainda alcançar. Porque o que você tem não serve, você tem que ter algo melhor, você tem que ter algo mais para frente. Jesus fala: vem cá, o que eu vou te mostrar o que é importante. Eu vou te chamar para viver ele como filho de Deus. Jesus nos convida para um reino onde todos somos irmãos. Você é meu irmão. Porque nós temos um único Pai, é o Deus que está no céu, aleluia. Um dos maiores atos de amor do meu Pai que está no céu, do teu Pai que está no céu, porque nós somos irmãos. A Valentina perguntou para Débora: por que vocês chamam a irmã Maria de irmã Maria? Ela é tua irmã? Olha a pergunta da Valentina dentro do carro. E a Débora respondeu: sim, filha, em Cristo Jesus nós somos todos irmãos. Ela ficou assim, daí a gente começou a explicar para ela o que é, porque se Deus é Pai de todos, todos somos irmãos. Então, queridos, nós somos chamados para isso, o chamado de Cristo, e quando Ele obedece, Ele vem, deixa toda a sua glória, deixa toda a sua majestade, e sim, nasce como uma criancinha numa manjedoura naquele dia que nós chamamos de Natal. Ele está aproximando-se da humanidade de uma forma que nunca tinha acontecido, e Ele fez isso para nunca mais deixar a gente sozinho. Aleluia! Não importa a fase que você está vivendo hoje, não importa quantos anos você tem, o Senhor Jesus hoje está pertinho de você, como foi naquela encenação que você viu hoje. Não interessa, não importa a idade que você tem, a condição da sua saúde hoje. Se você está com 91 anos de idade, você não vai pôr mesmo, né, Calanga? É isso? Você não importa se você está com 26 anos de idade hoje. Importa é você saber, Ele está perto de você. Quando Cristo nasce, Ele nasce para ficar juntinho, pertinho de nós, pertinho de você. Para acontecer isso aí, ó. Você está se sentindo sozinho, igual essas fotos que estão passando agora. Aí você tem que apagar aqui para a gente ver a foto bem, né? Isso. Mas o que eu quero te chamar hoje é para saber que até uma criança de 5 anos tem a presença de Jesus pertinho, como essa foto que vocês estão vendo aí. Lembra adolescente na esquete? Triste porque não passou na faculdade, a carta chegou, ela não passou. Mas Cristo estava lá, pertinho consolando. Não importa
Na sua rebeldia, de repente você falou, eu quero é que tudo vá para o espaço, agora eu vou me enfiar na bebida, na droga, mas você tem sempre ali a atuação de Deus através do Espírito Santo dizendo, pare com isso, porque Ele se importa com você. Você pode hoje ter entrado aqui dizendo, eu vou jogar tudo para o alto, esse ano foi complicado, difícil, eu não quero mais, mas Ele não desiste de nós, Ele sempre está perto de nós, Ele nasceu para de uma vez, para sempre, nunca mais nos deixar só. Aleluia. Aleluia, glória a Deus por esse Senhor. Isso é o verdadeiro Natal. Obrigado. O que acontece? O ato de aproximação de Cristo pelo Natal é Cristo dizendo, Pai, eu te obedeço, você amou esse mundo de tal maneira, está me enviando para que eu morra e para que esse povo não pereça, mas tenha vida eterna, então ele vem e nasce. Se você não viu, a gente fez um presépio, eu gosto desse presépio porque ele é simples, ele é feito de papelão, com algumas luzes. Se você entrou aí, depois você não viu, dá uma olhada, tira uma foto lá. Queridos, o que é o presépio? É uma representação, é como se fosse uma foto daquela situação de Cristo pequenininho, depois de ter nascido. E eu quero ler com você um trecho bem pequenininho aqui, dizendo assim, ó, Mateus 2, do 1 e o 2. Mateus 2, 1 e 2. Lê comigo. Mateus 2, 1 diz, depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Presta atenção, hein? Então são os reis magos. Magos eram estudiosos, astrólogos. Os caras estudavam as estrelas. Matemáticos. Gente importante de outros povos, que não eram judeus, de longe. Tá? Pega isso aí com você. Esses caras chegaram e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só o que acontece. Deus amou a gente de tal forma que disse, olha, eu vou mandar meu filho para morrer por vocês, para pagar pelo pecado de vocês. Então Jesus, em obediência, vem e nasce como uma criancinha. Mas no seu nascimento é uma aproximação tão poderosa da humanidade, que ele coloca um sinal no céu, que é essa estrela, chamado por muitos de estrela guia, estrela d'alva. E acontece que essa estrela aparece num cenário muito conhecido por esses magos, por esses reis. Eles estudavam as estrelas e, de repente, perceberam que uma nova estrela muito forte apareceu e começou a se deslocar. Agora, a Bíblia não fala como que esses homens entenderam que era uma estrela que guiava ao rei dos judeus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus quer se aproximar do homem, Ele usa formas que nem eu e nem você vamos saber, mas Ele alcança a humanidade porque Ele nos ama. Preste atenção. Hein, Rogerão? Os caras lá do outro lado do mundo, seguindo uma estrela, trazendo presente e dizendo, nós viemos aqui para adorar esse Deus. Eles não tinham o Deus dos judeus como seus deuses. Mas agora eles sabiam que tinha um rei. E esse rei precisava ser adorado. O que eu quero trazer para nós? Que ao celebrar o nascimento de Cristo, o Natal para nós que cremos, e você está aqui nessa manhã, você crê em Cristo Jesus. O Natal para nós não é o Papai Noel, você está cansado de saber disso. Que o Natal para nós não é a promoção do Magazine e tal, não é o prêmio de não sei o que lá. Nem mesmo é o ajuntamento ou o isolamento. O Natal é muito mais e muito superior a tudo isso. O Natal, quando nós celebramos o nascimento de Cristo, nós temos que lembrar que nós temos uma missão, assim como aquele que nasceu tinha uma missão. Quando nós celebramos o Natal, Rose, nós temos que lembrar o seguinte: Ele veio com uma missão e quando partiu nos deixou uma missão. Presta atenção, em um certo sentido, a vinda desses magos representava a aproximação, presta atenção, da comunidade dos não crentes
dos gentios, daqueles que não conheciam a Deus. A Deus. Quando ele nasce, a celebração do nascimento de Cristo tem que trazer para nós essa ideia também, de que a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo, de olhar só para a nossa reuniãozinha, de olhar só para a nossa comunidade como uma comunidade segura, onde eu entro e eu estou tranquilo, ouço palavras de amor, eu tenho a presença do meu irmão que me ajuda. Queridos, Jesus estava na sua glória, Ele dominando sobre tudo que existia, Ele na presença do Deus Pai amoroso, do Espírito Santo, o Trino Deus. Ele olha para além desse conforto, dessa glória celestial e fala: para amar tem que pagar um preço, eu vou lá pagar. Nós temos que olhar para isso, para o Natal, e parar de olhar para nós mesmos, só para a gente, e começar a olhar para além. Nós temos que olhar para quem está do lado de fora, para os marginalizados, nós temos que olhar para além. Nós temos que olhar para aqueles que estão fora do caminho, para aqueles que estão na periferia da existência, porque todos esses estão esperando uma estrela guia. E nós sabemos que ela é Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós temos que olhar para fora da porta da igreja. Nós temos que olhar para fora do nosso mundinho, da nossa família que está garantida, que tem a comida naquele dia. Nós temos que olhar para fora disso. Isso é Natal. Nós temos que olhar para fora e descobrir que tem um campo fértil para o evangelismo, para dizer a boa nova de verdade. Não que o César é rei, mas que Jesus Cristo é rei, Senhor e Salvador. Quer dizer uma coisa para nós. Você acha que os magos não sabiam que aquelas terras eram dominadas por César? Sabiam? Os caras eram inteligentíssimos. Você acha que os pastores no campo, simples como eram, não sabiam que César era poderoso? Sabiam. E nos dias de hoje nós temos Césares e Césares aparecendo e querendo ser os salvadores. Agora tem uma corrida para descobrir quem é que salva o planeta. Tem uma corrida para descobrir quem é que salva os brasileiros. Chamando para si esse título de Salvador, de Senhor. Mas como naqueles dias, ainda há o Espírito Santo dizendo: só tem um que é Senhor, Salvador e Cristo. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré e nós sabemos disso e nós temos que contar isso. Queridos, ao olhar para fora nós vamos ver que o campo está branco a ponto de ser feita a colheita, mas que poucos são ceifeiros. O próprio Cristo diz em Mateus 9, 35 até o 38, diz assim, ouça aqui comigo: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, ó, aqui comigo, teve grande compaixão deles, porque andavam, olha só por que Jesus teve compaixão das pessoas. Não é porque, Jesus teve compaixão porque estavam tudo doentes, morrendo de fome. O texto é muito inteligente aqui, porque a palavra do Senhor é inteligentíssima, porque quem escreveu foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que é super inteligente e é toda a sabedoria dada a Deus. Ele diz que teve compaixão porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus está usando uma linguagem de agricultura. Aqueles todos sabiam que os campos de algodão ficavam brancos perto, tudo branquinho, porque o algodão, fica aquele campo todo branco. Aí tinha que um monte de gente lá com seus cestos para pegar aquele algodão. É uma comparação com um mundo que não está só doente, que não está só
precisando de comida, mas de um mundo que anda desgarrado como ovelhas que não tem pastor. E aí Jesus olha assim e fala: gente, tem pouca gente trabalhando para dizer para esse povo aí, tem um pastor, tem um Senhor e tem um Salvador. O Natal tem que trazer para nós de volta o verdadeiro sentido dele, que é dizendo, inaugurou-se o reino de Cristo, que é diferente de todos os outros, que enfrenta César, que enfrenta os corações dominadores, usurpadores das riquezas, e que vem para dar realmente sentido à vida. As nações nunca estiveram tão prontas e tão carentes desta verdade do Natal. O mundo está doente. O planeta adoeceu. Literalmente o planeta está doente. Literalmente as pessoas desse mundo estão famintas. De comida, eu estou dizendo. Doentes no físico, eu estou dizendo. Essa pandemia atingiu a todos como nunca. E essa palavra nunca foi tão verdadeira. E nós nunca na história da nossa vida precisamos tanto entender o verdadeiro sentido do que a gente vai comemorar agora no dia 24. É olhar para a nação e perceber que ela está doente, está confusa, mas acima disso tudo, percebemos que eles estão andando desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que acontece? Uma ovelha sem pastor, ela perde a esperança. Diga comigo, perde a esperança. Diga mais alto, perde a esperança. Por que é usado ovelha, Renato? Porque a ovelha não sabe nem arrumar comida e nem água. Tem um bichinho chamado corça. A corça, ela consegue cheirar a água. Preste atenção, nem eu com esse meu narigão consigo isso. Mas a corça consegue chegar à conclusão que a 10 quilômetros tem água. A ovelha pode estar a 1 metro da água, ela não sabe que tem água do lado dela. Assim somos nós. Talvez você tenha perdido a esperança hoje. Talvez você já esteja sem esperança há muito tempo. Talvez você seja essa pessoa que mesmo conhecendo o Senhor está andando como ovelha sem pastor. Mas nessa manhã eu quero dizer, Cristo nasceu para fazer a gente olhar para a história dele de novo e saber que ele se preocupa com cada um de nós. Saia daqui hoje sendo ovelha do rebanho do Senhor Salvador, Cristo Jesus. Saia daqui hoje com a vontade de olhar para além de você. Perceber que além de dar um prato de comida para alguém, além de dar um dinheiro para ele sustentar, você tem que mostrar para ele quem é Cristo Senhor e Salvador, porque importa também a sua alma e não só o seu corpo. Os livros sagrados não têm resposta. As religiões perderam as suas respostas. A ciência está enlouquecida procurando uma resposta. E um bando de Césares estão querendo salvar o mundo e tomar para si o título de sim, de Senhor, de Salvador e de Cristo. As ideologias políticas, se você parar para analisar, todas são iguais. Da direita extrema à esquerda extrema, passando por todas as misturebas que tem no meio. E todas as ideologias, todas se parecem. É verdade, elas são parecidíssimas. A rapaziada que gosta de política aqui, se analisar sem entrar com seus pressupostos, você vai ver que no final muitas se parecem. Todas têm um desprezo por Deus, porque elas querem encontrar uma solução em si mesmas, nas suas formas de agir. O amor pelo poder é desmedido. Todos querem ter poder. Todos querem ganhar. E a autonomia da sua própria moral está em voga. Eles querem mostrar que eles estão certos. Todos. Eu estou pondo todo mundo no pacote, entendeu? Também não estou dizendo que nós temos que ser apolíticos, que não temos que ter política, que não temos que olhar para a política. Nós somos inteligentes, mas nós temos que olhar de um prisma diferente. De que a política tem que fazer a sua parte. Mas tem uma parte que a política não vai conseguir. Só aquele que nasceu é que pode completar a obra. Só ele. E o coração está nos bens. A maioria de todas as políticas querem ter os bens, querem ter o poder. Então, queridos, nessa manhã, quero dizer que na nossa mão, dos que creem, nós temos uma grande missão. Olhar para o Natal é olhar para um Cristo Jesus, Senhor, que nasceu com uma missão, foi fiel, foi até o fim,
cumpriu a sua missão. Ele nunca vai nos abandonar, porque quando ele estava prestes a morrer, ressuscitar e ser glorificado, ele garantiu que todos os dias nós teríamos a presença dele através do Espírito Santo. Ele está pertinho de você. Que as nossas comunidades se preparem e que nós estejamos preparados, porque estão chegando tempos decisivos em que você vai ter que tomar o lado ou de Deus ou não. E esse dia, e que nesse dia, esta comunidade, eu e você, sejamos encontrados, tendo como nosso Rei, como nosso Senhor e como nosso Salvador, não um ser mortal, não um César, não um império, mas aquele que nasceu, Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro Senhor, Rei e Salvador. Isso tem que ficar claro para nós, isso tem que ser o Natal. O Natal acontece quando nós percebemos a presença de Deus nas nossas dificuldades. Em tempo chegou nas minhas mãos o testemunho da Rosângela. Né, Rosângela? Dá um tchau. Gente, essa é a Rosângela. Dá um tchau mais alto. Isso. Eu ia chamar você de sogra do Douglas, mas sogra não é título. Então, Rosângela chegou para mim, me deu um papel enorme, escrito de frente e verso. Aí eu falei, Jesus, como que eu vou ler isso? Aí, sabiamente, minha esposa falou, leia e interprete, como você faz na mensagem. Falou, olha, a Rosângela tinha uma dor abdominal terrível. Aí, quando a gente está com dor abdominal, o que você faz? Toma Buscopan, toma todo aquele monte de negócio, mas não passava. Né? É gases, tudo para nós é gases, né? Não, estou com gases. Às vezes são os gases, mas no caso dela não era. E ela tinha dores constantes, tomou isso aí. E quando ela me deu o testemunho, eu estava lendo, eu falei, é isso. Jesus também estava lá vendo ela pôr no Buscopan e tomando e nada resolvendo. Aí ela veio num culto em que esse dia eu estava orando e falei assim, olha, põe a tua fé em prática. Mas não seja aquele que está com uma dor e vai no Google e fica pesquisando a doença. Vai no médico, porque Deus deixou os médicos também. Ela pôs isso no testemunho. No Evangelho segundo Rosângela, capítulo 2. Aí depois, ela disse que no outro culto, pastor Nelson, você fez um ato profético, orou pelas pessoas aqui, ela veio e também acreditou naquele momento. E aí resolveu ir no médico. Foi no médico, tinha uma hérnia. Danada de uma hérnia. Aí ficou no vai, vou operar, não vou, tomou, o médico deu outro remédio. Queridos, ela não tinha só uma, ela tinha duas. Uma sumiu, apareceu a outra. Essa é a saga já no capítulo 4 de Rosângela 4:3. E aí, de repente, no último exame, quando ela resolveu encarar, fez ultrassom abdominal local e total e não tem mais nenhuma hérnia, e ela atribui isso, eu também, a uma cura, um milagre daquele que está conosco, que é Senhor, Salvador, e é aquele que proclama a vitória sobre a tua e a minha vida. Nós temos que continuar acreditando. Vamos aplaudir o Senhor por esse testemunho. Glória a Deus por isso. Nessa manhã, quero dizer para vocês que eu tenho vivido essa palavra na minha vida. E quero te convidar a fazer o mesmo. Que esse Natal você reflita, porque o mundo mudou, você percebeu. Há anos a gente vem fazendo aqui o culto de Natal, mas esse é diferente de todos. A gente foi chacoalhado como ser humano. Enquanto nós estamos aqui, minha mãe está ainda no hospital com meu pai, que estava para ser liberado, não foi. Presta atenção, no culto da manhã, enquanto eu estava aqui nesse momento pregando, o pastor Felipe, que já chegou, tinha ido lá no hospital, porque meu pai não conseguia mais comer a comida do hospital, o médico liberou para comer uma comida mais caseira, porque estava sem apetecer o seu apetite. Então a gente tem se revezado. Aí ontem, vai vendo só como Deus trabalha. A Cro, a Lúcia, conhecida como Cro, sogra do David, Deus usa as sogras, está vendo, Rosângela? A Lúcia fez um arrozinho do jeito que ele gosta. Trouxe de manhã. Na hora que eu estava pregando aqui, o pastor Felipe pegou e foi lá no hospital, enquanto nós estávamos aqui, porque Deus não abandona os seus. Chegou com a comidinha lá, eu nem conversei,
Com o Felipe ainda. Tá tudo bem lá, Fê? Tá tudo bem, graças a Deus, porque Deus está cuidando da minha família lá, está cuidando da minha família aqui, está cuidando de todos nós. E se fosse para tirar foto, estava lá, Jesus do lado, vendo cada situação que o meu pai tem passado, que a minha mãe tem passado e que você tem passado. Você não está só. O Senhor está perto de nós. Essa é a palavra do Senhor nessa manhã. Lembre-se, a seara é grande e poucos são. Seja um ceifeiro, seja um trabalhador que olha para a necessidade social, para a desigualdade social, mas que tem mais do que comida e alimento para dar. Você tem a boa nova que Jesus, que transformou a tua vida. Além de tudo, continuemos lutando pelas causas dos mais necessitados, dos pobres, dos marginalizados. Mas não só com estratégias desta terra, mas também com um coração transformado de um Cristo que mostrou na prática o que é cuidar de pessoas. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por esse amor e porque tu nasceste, Senhor. Tu viestes lá, deixou toda a sua glória e veio habitar entre nós. Eu te agradeço, Senhor, que essa comunidade aqui possa perceber essa necessidade, perceber como o mundo está desgarrado, como as pessoas andam perdidas como se não tivessem o seu pastor, sem esperança, mas que essa esperança retorne hoje para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que você possa exaltar o Senhor nessa hora, fazendo essa canção, lembrando e agradecendo. Aleluia. Altíssimo.
convidar a se colocar de pé. Nessa última canção você vai poder trazer o seu dízimo e a sua oferta, dizendo que o reino dele é sempre eterno. Então oferte ao Senhor e declare isso com tudo que você tem. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Não existe doença que resista ao poder do nosso Deus. Não existe impossibilidade para o nosso Deus. O reino dele será sempre eterno. E um dia todo o joelho se dobrará
e toda língua confessará que só Ele é o Senhor, porque até os demônios reconhecem quem o nosso Deus é e que o reino dele é eterno. O teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. Diz forte pra gente terminar. Tua igreja te adora. Paz do Senhor, queridos. Esse é o verdadeiro Natal, não é? É o Natal que nós devemos comemorar, a presença de Jesus nas nossas vidas. Eu estava conversando com o Rogério ali, é interessante. Não precisou de um gigante, não precisou de uma bomba atômica, não precisou de uma guerra para parar esses Césares que se levantam aí dizendo que são os senhores e salvadores, né? Não precisou de nada disso, esses homens políticos, essas pessoas que estão tentando se levantar ou tentando tomar o lugar de Cristo. Não precisou não, bastou um vírus para que eles caíssem de joelhos. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele que é Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo, esse não perdeu o controle. Os homens perderam o controle, mas Jesus não perdeu o controle das coisas. Ele ainda é o Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que é eterno, como nós acabamos de declarar aqui. Então, queridos, é esse que te acompanha, é esse que aparece ali na encenação do Primo e da Débora, maravilhoso, que vem quando você está só, quando você está passando pelas suas vidas. É esse o nosso Senhor, que não se aparta de nós, Ele não se afasta de nós, esse que merece toda honra e toda glória, não homens, o Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Queridos, eu queria dizer para você que dia 27 nós estaremos em culto aqui, vai ser o último culto do ano, não é? E nesse dia de hoje nós declaramos o Natal nas nossas vidas. Natal é a presença de Deus em nós. Como eu disse hoje cedo, é uma verdade, nós podemos estarmos separados um dos outros, mas nunca desamparados da presença de Deus. Ele sempre está conosco e vai continuar conosco até a eternidade. Você crê nisso? Amém, louvado seja Deus. Vamos orar então? Pai eterno, nós queremos orar e queremos te Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado sempre. O Senhor está nos guardando, nos livrando. O Senhor tem entrado com providência sobre as nossas vidas e necessidades. Nós queremos agradecer por isso. Queremos agradecer porque foi um ano difícil, mas em momento nenhum o Senhor largou das nossas mãos. O Senhor segurou forte, como a tua própria palavra declara isso. Não largou das nossas mãos, não largou das nossas famílias, não largou do cuidado conosco. E nós queremos te agradecer por isso, por essa vida em nossas vidas. Nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco desde agora para sempre, e não nos falte a presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós vamos dar uma salva de palma para aquele que nasceu, que viveu, que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Natal. Vamos terminar assim.
Que Deus te abençoe, vá em paz e um Feliz Natal para você.